será que o Fluminense vai entregar o jogo contra o Palmeiras só para não ver o Flamengo como campeão brasileiro desse ano? Pontos corridos tem dessas coisas. Às vezes tem um time que não tem nada a ver mais com o campeonato e pode chegar nas últimas rodadas podendo influenciar o resultado e definir quem vai ser campeão ou quem vai ser rebaixado. E é o caso do Fluminense esse ano. O Fluminense já não tem mais o que disputar, ou praticamente já não tem. Hoje o Fluminense é sétimo, já tem a sua vaga garantida para a Libertadores do ano que vem, e nessa reta final muito provavelmente deve se focar na disputa do Mundial de Clubes que começa no dia 18. Mas nessa reta final o Fluminense acaba pegando o Flamengo, podendo definir indiretamente aí quem vai ser o campeão do Campeonato Brasileiro. Boa parte da torcida do Fluminense já está pedindo para o Fluminense perder esse jogo, porque seria um ano perfeito para a torcida do Fluminense. O Fluminense campeão da Libertadores e o Flamengo sem poder ganhar nenhum título, ou sem conseguir ganhar nenhum título, né? O Flamengo disputou 7 campeonatos esse ano e não conseguiu ganhar nenhum título, e seria talvez uma temporada perfeita para o torcedor do Fluminense. Mas será que o Fluminense realmente vai fazer isso? Parece que o Mário Bittencourt, que é o presidente do Fluminense, foi questionado sobre esse assunto e, segundo ele, o Fluminense vai entrar para ganhar os jogos, até porque tem uma diferença de premiação entre o 7º, 8º, 9º, 10º colocado, como a gente sabe, e para um time como o Fluminense, que é um time que tem as suas finanças bastante ajustadas ali, é um time que tem suas dívidas e não tem um faturamento muito alto, qualquer diferença de premiação já é muito bem-vinda. Mas é difícil acreditar que o Fluminense vai colocar seu time principal para jogar contra o Palmeiras, até porque o Fluminense disputa o Mundial de Clubes e seria muito arriscado, por exemplo, o Germancano, talvez o John Arias, o John Kennedy, sofrer uma contusão num jogo como esse e o Fluminense ficar desfalcado no campeonato, até porque é um campeonato que o Fluminense vai para jogar, mas o Fluminense não é favorito de maneira nenhuma, vai enfrentar times muito mais fortes que o Fluminense lá, e o Fluminense precisaria de força total para conseguir pelo menos fazer alguma coisa nesse Mundial de Clubes. Vai poupar os jogadores por conta do Mundial, e se puder indiretamente ali atrapalhar o Flamengo por conta disso, eu acho que o Fluminense não perderia essa oportunidade. Isso é comum de acontecer no futebol. O Fluminense tem seu planejamento, já terminou praticamente o Campeonato Brasileiro para o Fluminense. O Flamengo tem o seu planejamento e está disputando aí o Campeonato Brasileiro, muito por conta das coisas que aconteceram com o Botafogo, claro, não tirando aqui o mérito do Flamengo, que depois da chegada do Tite teve uma recuperação mesmo e aproveitou a maioria dos pontos aí que disputou e reapareceu como candidato ao título. Mas a temporada para o Fluminense, pelo menos no que diz respeito ao Campeonato Brasileiro, já está praticamente encerrada. E como eu disse, isso é comum de acontecer. Muita gente não comentou sobre isso, mas o Fortaleza enfrentou o líder e o vice-líder do Campeonato Brasileiro nas últimas 2 rodadas, conseguiu empatar com os dois. Fortaleza podia ter perdido para o Botafogo ou perdido para o Palmeiras e indiretamente influenciar na reta final do campeonato. É claro que a situação do Fortaleza é muito diferente da situação do Fluminense. O Fluminense já tem sua vida resolvida no Brasileirão, já tem a sua vaga garantida aí para a Libertadores, e o Fortaleza está brigando por vaga na Sul-Americana, então ele era muito mais interessado nesse jogo do que o Fluminense. Mas aconteceu uma situação mais ou menos parecida. O Fortaleza poderia ter perdido para o Botafogo, por exemplo, e hoje o Botafogo seria o líder do Campeonato Brasileiro. A realidade é que a reta final do Campeonato Brasileiro para o Palmeiras é muito mais cômoda do que para o Flamengo. O Palmeiras, por exemplo, vai pegar o América Mineiro já rebaixado, o Fluminense nesse ritmo aí de, entre aspas, de férias, um time mais focado na disputa do Mundial, e o Cruzeiro na última rodada, que já pode estar rebaixado ou pode estar brigando ali contra o rebaixamento ainda. O Cruzeiro venceu a partida de ontem contra o Goiás, ficou um pouco mais longe da zona de rebaixamento e pode ser que na última rodada o Palmeiras enfrente um Cruzeiro já com a vida resolvida. Já o Flamengo enfrenta na próxima rodada o Atlético Mineiro, que ainda tem chances de título. Se o Atlético vence o Flamengo, vai a 63 pontos também, fica empatado com o próprio Flamengo e com o Palmeiras, é claro, a depender do jogo do Palmeiras contra o América Mineiro. E depois o Flamengo ainda vai ter Cuiabá e São Paulo. O Cuiabá também já está com a vida resolvida, já está praticamente com a vaga na Sul-Americana garantida, mas é um time que geralmente dá bastante trabalho aí para os seus adversários. E a última rodada do Flamengo é contra o São Paulo, que já tem sua vida resolvida também porque foi campeão da Copa do Brasil. Bom, gente, o vídeo de hoje era isso. Para mim, o Fluminense não é que ele vai entregar a partida contra o Flamengo, mas também não vai fazer todo o esforço do mundo, até porque não faz muito sentido para o Fluminense entrar com um time titular no Campeonato Brasileiro, faltando 15 dias aí para o Mundial de Clubes e correr algum risco. E também eu acredito que tudo que o Fluminense puder fazer para o Flamengo não ser campeão, ele vai fazer com certeza. O vídeo de hoje é esse. Se você não é inscrito, se inscreve aqui no canal, deixa seu like, seu comentário.
Diz aí pra mim se você concorda com isso, se você acha certo o Fluminense, entre aspas, entregar essa partida. Como eu disse, eu não acredito que vai entregar, mas vai unir o útil ao agradável aí. Não faz muito sentido pro Fluminense entrar com força total nessa reta final do campeonato, mas deixa aqui a sua opinião, deixa seu like, se inscreve e até o próximo vídeo.